Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô. Está começando mais um Manual da Cultura Pop, podcast onde irei conversar sobre obras da cultura pop como filmes, animes e videogames. Toda semana tem episódio novo. Siga acompanhando esse projeto e deixe seu comentário. Hoje irei falar sobre mais um dos animes do Big Tree. No episódio de hoje irei falar do segundo anime que eu assisti, que foi nada mais nada menos que One Piece, que é juntamente com Dragon Ball e Gintama parte do Big Tree do meu coração. Um dos meus animes favoritos e uma obra-prima da literatura, da arte e da criatividade humana. Sou tão fã de One Piece que esse episódio vai parecer uma doutrinação, então já peço desculpas antecipadamente, mas tentarei convencer quem nunca leu ou assistiu One Piece a ler, e para quem já leu, tentarei convencer que One Piece é a melhor e mais grandiosa história que você teve o prazer de ver na sua vida. Tem uma frase que meus amigos gostam muito que é: One Piece é a maior obra de ficção já feita pela humanidade, maior que O Senhor dos Anéis e que a Bíblia. A história cativante, os mistérios, o universo gigantesco, a arquitetura pensada para cada ilha, as vestimentas e culturas desenvolvidas para cada ilha, os mais de 1000 personagens construídos e essa capacidade de contar uma grande história mantendo a simplicidade e a essência de um shonen. Tudo isso em uma consistência inacreditável. São quase 30 anos de publicação semanal e desenhada, e mesmo assim, Eiichiro Oda, o grande criador dessa obra, parênteses, o maior gênio da literatura de nossa geração, ele consegue manter a história consistente, acrescenta novas coisas a cada publicação, constrói uma nova identidade para cada nova ilha, diferente de tudo que ele já havia mostrado, e continua fazendo isso por 27 anos. São 27 anos de publicação. One Piece é muito mais que uma só história. É um universo completo e vasto que te deixa cada vez mais e mais interessado em descobrir mais sobre ele. Falando um pouquinho do mangá, a serialização do mangá começou em 97 e acredito que o anime começou em 99. 27 anos já se passaram e One Piece continua sendo lançado semanalmente. Naruto e Bleach, que faziam parte aí do Big Tree, já acabaram, já tiveram seus spin-offs lançados e mesmo assim One Piece continua lá, firme e forte. Essa longa duração acaba sendo um empecilho de porta de entrada para muita gente. Muita gente reclama que nunca deu uma oportunidade para One Piece porque tem quase 2000 episódios e que seria cansativo demais ter que acompanhar tudo. E eu sempre respondo: será cansativo somente se você não gostou e continua tentando assistir por pura insistência. Se você tiver gostado, vai ser um caminho fácil e muito prazeroso. Porque Eiichiro Oda, o criador de One Piece, ele não deixou a peteca cair. São 27 anos aí de muita consistência, a qualidade da obra continua impecável e o universo e mistérios continuam aumentando. Aqueles que gostaram da obra poderão curtir a obra por um longo período de tempo. E o One Piece é tão bem feito que revisitar arcos antigos da história é sempre um prazer também. Você sempre acaba reparando em algo que não tinha percebido à época. Eu nunca entendi muito bem essas pessoas que não gostam de algo por ser longo demais. Os otakus cult, né? Os ditos entendedores de anime, eles têm um ódio enorme por animes de batalha shonen e de animes que duram mais de 3 episódios. Isso acontece muito com jogos também, né? Muita gente fala: ai meu Deus, esse jogo tem 100 horas de duração, eu não vou jogar isso. Ai meu Deus, eu parei porque quando eu vi que eu tinha 100 horas de duração, eu falei: ah não, esse é meu limite, eu tenho que parar. E eu sempre penso: se forem 100 horas de um jogo bom, é claro que eu quero jogar. Agora, se ficar ruim ou repetitivo, aí eu não vou querer mais. Mas se forem 100 horas ou 200 horas de um grande jogo, eu vou jogar e vou jogar muito feliz. Para mim não faz sentido colocar a duração das obras como uma definição da sua qualidade. Alguns dos meus animes favoritos têm 13, 26 episódios, e outros têm quase 2000, que é o caso de One Piece. O que importa realmente é a qualidade, e essa consistência é manter a qualidade durante todo o tempo. Esse senso de urgência, para mim, é uma coisa assim, intragável. Por que a duração da obra faria alguém desistir dela? Os animes e séries que eu desisti não foi por causa da duração, e sim porque as obras perderam a qualidade. Cada obra tem seu próprio flow, sua própria continuidade. E para conseguir curtir One Piece, definitivamente
você deve ser paciente. Ainda mais se você só acompanhar pelo anime. Assim como acontece com várias adaptações, o anime de One Piece tem sérios problemas. Eles fazem muita enrolação durante os episódios, fazem lutas demorarem uma eternidade, tem os famosos fillers, então sempre indico o mangá de One Piece. Porque o mangá é a obra-prima da humanidade. O anime, assim, nem tanto. Agora vamos fazer um pequeno resumo sobre a história de One Piece. One Piece conta a história de um garoto chamado Ruffy ou Luffy. Eu acredito que o correto seja Luffy, mas como eu assisto pela versão japonesa e eles pronunciam Ruffy, eu me acostumei a chamá-lo de Ruffy. A história do garoto chamado Ruffy que sai sozinho para uma aventura no mar para realizar seu sonho de ser o rei dos piratas, que ele acredita ser a pessoa mais livre do mundo. No caminho ele vai encontrando companheiros que começam a acompanhá-lo nessa jornada. E é só isso. De todos do Big Three, One Piece tem a premissa mais básica e simples. Tem o clichê do super sonho e implicitamente o clichê do poder da amizade. Os dois super trunfos aí do shonen. E que pra mim é muito curioso, isso traz uma das coisas que eu acho mais interessantes de One Piece. One Piece não tenta fugir dos clichês, ele é um anime shonen e One Piece não é pretensioso em nenhum ponto. Oda sabe que está contando uma história para pré-adolescentes e conta uma história para que pré-adolescentes sintam empolgação e se conectem com os personagens. Nenhum personagem tem super camadas ou pensamentos muito complexos. E isso não é necessário para se contar uma grande história. E o Oda é extremamente capaz de contar uma grande história sem precisar dessa imersão nas camadas dos personagens. Ruffy é um personagem simples, de motivação simples e personalidade simples. Ele quer ser uma pessoa livre e ele vai ajudar alguém quando ele acha que deve ajudar e não vai se importar com as consequências. De fato, ele nem está pensando nisso, ele só quer ser livre. Ele não vai se importar com o plot da história e nem com nada disso. Acompanhamos as consequências das ações do Ruffy pelos olhos dos companheiros dele. Digo isso porque em cada arco, em cada ilha que o Ruffy passa, tem sempre uma história pesada sobre autoritarismo, preconceito, discriminação e desigualdade. Temos as histórias tristes dos personagens sendo contadas. Mas para o Ruffy isso pouco importa. Ele vai decidir pelo sentimento dele se deve ajudar ou não. São pelos companheiros dele que iremos acompanhar a resolução do plot. E isso é um ponto principal sobre One Piece. Como Oda é capaz de contar temas muito pesados, mas de maneira simples. Porque simplesmente o personagem principal é simples. Com o desenrolar da história, muitos segredos vão aparecendo na história. Ruffy não se importa com nenhum deles. Apenas os companheiros dele se importam e acabam nos contando sobre tudo. One Piece traz desde o início esses plots com temas pesados nas ilhas que o Ruffy visita. Autoritarismo, desigualdade, discriminação são os temas mais comuns mesmo. Um dos grandes plots que tem dentro de One Piece é a existência de um governo mundial que apagou um século da história e persegue e mata todos que tentam pesquisar sobre esse tal século perdido. Esse governo mundial usa a marinha com seu poder militar, que aos olhos das pessoas comuns são os heróis que lutam contra os piratas, mas na verdade eles estão apenas sendo usados como poder militar de controle da população, enquanto alguns reinam e se consideram uma raça superior. Outro tema comum é Ruffy destruindo monarquias e líderes abusivos. Basicamente, One Piece é um grande grito por liberdade e luta contra a opressão. Porém, a luta contra a opressão é só uma consequência, porque o Ruffy quer apenas ser o homem mais livre do mundo. Ele não pensa sobre a política daquele universo. Um exemplo do que eu estou querendo argumentar, de como One Piece consegue tratar de temas complexos com simplicidade, pode ser visto no que eu considero o mais fraco dos arcos do mangá, que é o arco da Ilha dos Homens-Peixe. O problema dessa saga é que o vilão é muito fraquinho. Você sente que em nenhum momento ele vai ter uma chance de vencer o Chapéu de Palha. Chapéu de Palha é o nome do bando do Ruffy. É assim que eles são chamados durante a obra. E você vê nessa saga que eles não estão em real perigo. O Oda ele não consegue passar em nenhum momento aquela tensão de outros arcos sobre o perigo do herói perder a batalha. Porque é muito óbvio que o vilão não tem condições de vencer. É um pouco irônico, mas é aquela luta estilo Rock Balboa, onde o vilão claramente é superior e o herói apanha a luta inteira, mas no final consegue se superar e vencer.
que a gente gosta tanto de criticar em filmes e animes, é muito mais legal do que quando o herói está em vantagem a luta inteira. Eu sei que temos um anime aí muito popular que faz piada sobre isso, né? O nosso querido One Punch Man. E ele é uma sátira disso, que eu pretendo falar sobre ele nos futuros episódios. Então vamos deixar isso para depois. Voltando ao assunto sobre o arco da Ilha dos Homens Peixe, porque apesar de eu considerá-lo mais fraco, esse arco traz uma das temáticas mais pesadas da obra. O tema desse arco é racismo. Os Homens-Peixe sofrem discriminação racial frente aos humanos e acabam tendo que se isolar numa ilha no fundo do mar e se afastar dos humanos. E então, um grupo de Homens-Peixes acaba indo para a superfície e eles são capturados pelos homens e se tornam escravos daqueles que lideram o governo mundial e se acham os seres superiores do universo de One Piece. O líder do grupo dos Homens-Peixe, chamado Fisher Tiger, ele acaba conseguindo escapar da escravidão e após passar esse tempo vivendo como um escravo, ele acaba odiando os humanos e busca o confronto com o governo mundial e passa a tentar libertar os outros escravos. Esse ódio aos humanos é comum na Ilha dos Homens-Peixes e vários começam a enxergar o Fisher Tiger como uma inspiração na luta dos Homens-Peixe contra os humanos. E enquanto isso, na Ilha dos Homens-Peixes temos uma rainha que foge um pouco dos padrões aí de realeza e que tenta convencer a todos para acabar com esse ódio e que o caminho para o fim do racismo sofrido por eles seja que eles precisam aparecer e se comunicar ao invés de ir para o confronto, ao invés de ir para a guerra, que a guerra só vai trazer mais ódio e mais vingança, o famoso ciclo do ódio aí, bem comum em muitas histórias. E que se eles subirem à superfície e se mostrarem como um povo, os humanos serão obrigados a reconhecê-los e começar a tratá-los como os iguais. Que se eles continuarem lá no fundo do mar, ninguém nunca vai se importar com eles e vão ser sempre alvos de preconceitos e discriminações. Essa história não lhes parece um pouquinho familiar? Pelo menos para mim é uma clara referência ao Martin Luther King e Malcolm X, né? Enquanto um prefere o diálogo, o outro prefere o confronto. Assim como a Martha também fez com o professor Xavier e o Magneto. No fim da história, a rainha é morta por um ser humano e o Fisher Tiger acaba salvando uma criança humana da escravidão. Mesmo odiando os humanos, ele ainda se identificou com essa garotinha por ela também ter sido escrava e decide levá-la de volta à família dela e à vila onde ela morava antes de ser escravizada. Porém, ao chegar lá, os humanos da vila traem o Fisher Tiger e chamam a marinha, que acaba o deixando à beira da morte. Fisher Tiger então precisava de uma transfusão de sangue para sobreviver, mas tinha um tipo sanguíneo muito raro. Ninguém da tripulação dele tinha aquele tipo sanguíneo, mas acabam conseguindo arrumar um sangue do tipo dele, mas era de um ser humano. Então Fisher Tiger rejeita esse sangue e prefere morrer do que misturar seu sangue ao dos humanos. Lá no fim do arco, Ruffy, ele vai também precisar de uma transfusão de sangue e um ex-membro da tripulação dos Homens-Peixe do Fisher Tiger se dispõe a doar o sangue para salvar a vida do Ruffy. Na conclusão desse arco, nenhum dos problemas de racismo dos Homens-Peixes é resolvido. Obviamente, isso não se resolve assim tão fácil, mas fica aquela esperança de tempos melhores e de que o caminho do confronto e da guerra e da revanche, do ódio, não é o caminho certo. E essa ideia de que os humanos e os homens-peixes são iguais e que esse é o caminho que se deve ser buscado. Esse é um dos arcos mais fraquinhos em termos de shonen, de luta e emoção de batalha. Porém, um dos mais belos de One Piece ao mesmo tempo. Para mim, como um homem negro, afrodescendente, foi uma bonita maneira de lidar com um tema tão difícil e doloroso de maneira muito simples, de fácil entendimento e com uma mensagem muito bonita. Afinal, One Piece é uma obra feita para crianças japonesas. E, nós sabemos, o Japão é um país, no mínimo, problemático sobre temas raciais, para a gente não entrar muito em polêmica sobre o Japão. E Oda consegue trazer esse tema de uma maneira muito simples, da sua maneira, sem fugir das características do Ruffy, sem ser complexo demais, porque One Piece nunca tenta ser complexo demais. E ainda assim, a sua obra consegue trazer uma mensagem positiva contra o racismo. Esse tipo de mensagem contra a discriminação, contra a desigualdade e contra o autoritarismo pode ser vista em todas as sagas do anime, e é tratado de maneira simples, nunca tentando ser algo megalomaníaco, sem ser pretensioso. Oda consegue nos envolver nessa bela história de luta contra a opressão
E é bem possível que muitos leitores nem percebam isso. Podemos destacar vários outros pontos positivos. Um dos principais, já citei na minha introdução, é a capacidade que Oda tem de construir vários mundos novos dentro de One Piece. A aventura de Ruffy é contada de ilha a ilha. Sempre que ele para em uma nova ilha, iremos ter uma nova história. E a cada nova ilha, temos uma história própria para a ilha. Temos uma cultura nova para a ilha. Temos comportamento das estações diferentes para cada ilha. Temos arquitetura diferente para cada ilha. Temos vestimentas e moda diferente para cada ilha. Temos culinária diferente para cada ilha e tantas outras coisas. É simplesmente surreal que tudo isso tenha saído da cabeça de um cara só. Esse maldito é simplesmente assim, inacreditável. E ele faz tudo isso semana a semana, por incríveis 27 anos em sequência. É simplesmente maravilhoso. Se você já leu Tolkien, ou até mesmo o George R. Martin, são autores famosos por nos dar uma descrição bem detalhada sobre o mundo que eles imaginaram. Só que Oda vai além disso que estamos acostumados. Ele nos mostra através dos seus desenhos o que ele imaginou. Muito da cultura que ele fez para determinada ilha só será percebida para quem presta atenção nos detalhes do desenho, não será apontada pelos personagens ou pelo narrador da história. A arte do Oda para paisagens e arquitetura é algo assim belíssimo. O detalhe que ele coloca em cada quadrinho é algo maravilhoso de curtir e tentar encontrar cada detalhe. Outro ponto muito importante sobre One Piece que o torna único é a tripulação do navio do Ruffy. Os chapéus de palha, como eu já citei. O trabalho de Oda em desenvolver os companheiros do Ruffy e em torná-los especiais, de sempre dar um destaque para cada um em cada arco, é uma das magias da série. Enquanto outras obras acabam esquecendo os personagens secundários, aí, um problema comum em Naruto e Bleach, né, os outros membros do Big Three, Oda trabalha muito bem os amigos de Ruffy a obra inteira. Você percebe o crescimento de cada um e o fortalecimento da amizade entre eles. As interações entre os companheiros cria uma relação de proximidade junto com o leitor, você se sente parte daquilo. É como se você também fosse um dos amigos do Ruffy. Esse sentimento é tão forte que quase todo mundo que assiste One Piece fica empolgado nos momentos entre os arcos, onde é apenas a interação dos companheiros. Queremos apenas assistir e acompanhar suas reações sobre as mudanças que eles mesmos fizeram naquele mundo. Por isso, por manter a Alma Shonen como uma história emocionante e o poder da amizade no seu estágio máximo, por ser esse universo rico e gigantesco, cheio de coisas novas para explorar, por ser uma história cheia de plot twists e mistérios a serem desvendados, e por conseguir contar toda essa história incrível e ainda tratar de temas pesados sem ser pretensioso, sabendo bem quem é seu público-alvo, One Piece é simplesmente a maior obra de ficção da história da humanidade. É a melhor e mais rica história que um ser humano sozinho conseguiu contar. Apesar disso, não dá para ficar só nos elogios, né? Eu vou dizer aqui 3 pontos possíveis de críticas a One Piece. Digo possíveis porque o primeiro ponto que eu vou falar eu mesmo não considero uma crítica. É mais uma característica que o Oda escolheu para sua própria obra. Meu segundo ponto é de fato uma crítica que eu tenho contra a obra. E o terceiro ponto ainda não sabemos o resultado. Vamos precisar ver o término de One Piece para definir isso. Falando sobre essas possíveis críticas, o primeiro ponto é a falta de mortes em One Piece. Essa é uma das principais críticas dos fãs. Em muitos momentos você vai se deparar com o personagem se sacrificando para cumprir um objetivo. Pode ficar tranquilo, na maioria das vezes o personagem não vai morrer. Oda já respondeu um fã sobre isso nas sessões de perguntas e respostas da Shonen Jump. Oda disse apenas que ele não quis construir uma história de tragédia e que as mortes fariam os personagens ficarem de luto. Isso atrapalharia um dos pontos fortes da obra, que são as festas pós-conclusão da batalha final do arco. Sempre depois de derrotar o inimigo, Ruffy e seus amigos comemoram com o pessoal da ilha. Ficaria estranho eles comemorando se vários personagens tivessem morrido durante o arco. Então ele só mata a personagem em flashback, porque aí o impacto da morte do personagem já foi concretizado. E eu acho que de fato ele tem razão no argumento dele. Por mais que muitas vezes eu quisesse que ele matasse os personagens para dar um tom mais adulto ou mais sério para a conclusão da história, a perspectiva que ele buscou para One Piece foi de uma aventura de bom humor e voltada para a alegria. Não faria sentido Ruffy e seus amigos serem tão felizes se pelo caminho por toda a ilha que eles visitaram ficarem dezenas de corpos. Os chapéus de palha são pessoas que se importam muito com os outros. Seria uma quebra de personalidade muito grande eles simplesmente superarem as mortes só porque eles foram embora da ilha. Então, no fim, acho que Oda tomou a decisão certa aqui. Mas certamente isso é uma das principais críticas feitas à sua obra. Meu segundo ponto é uma crítica pessoal e um desapontamento grande que tive com One Piece. Como já disse no meu episódio sobre Naruto, uma das coisas que eu mais odeio nos batalhas shonen é o poder do hereditário, o poder do escolhido.
Todos os autores japoneses acabam indo por esse caminho. No fim descobrimos que o personagem principal era escolhido e que estamos vendo uma história já planejada pelas lendas, ou o personagem principal é filho de pessoas muito importantes. E no caso do Ruffy, ele é os dois ao mesmo tempo. Para mim, One Piece seria muito melhor se o Ruffy fosse apenas um garoto comum que queria ser o rei dos piratas para ser o homem mais livre do mundo, e que por acaso acaba salvando o mundo do governo mundial. Mas infelizmente, até o maior dos gênios não conseguiu fugir dessa maldição shonen. Primeiro ele nos mostrou o Ruffy como filho de pessoas importantes, o que ainda dava para aturar, porque isso não ia afetar muito a história. Mas nessa reta final, Oda colocou o Ruffy também como escolhido, o garoto da profecia e toda essa baboseira. Pra mim é bem chato esse tipo de coisa, e infelizmente acontece em todo o santo shonen. Inacreditável como a cultura japonesa tem algumas coisas muito fortes, né? Essa coisa do sangue, do sobrenome é muito importante pra eles. Pra mim é só insuportável, é um ponto negativo que eu tenho sobre esse maravilhoso anime. O outro terceiro ponto possível de crítica está mais para uma possível crítica futura, porque ainda não dá para sabermos. Estou falando literalmente do One Piece. Eu ainda não falei muito sobre isso depois de todo esse tempo de podcast, sobre o tesouro que dá nome à obra, né? One Piece é um tesouro. E para se tornar o rei dos piratas, tem essa ideia de que se você conseguir esse tesouro, você vai se tornar o rei dos piratas. Por isso que quase todos os piratas saem ao mundo, os piratas do mundo saem ao mar em busca desse tesouro. O problema sobre o tesouro One Piece é que depois de todo esse tempo, 27 anos, acredito que seja praticamente impossível o tesouro One Piece corresponder às expectativas do público. Já existem milhões e milhões de teorias sobre o que é One Piece. Existe a famosa piada, né? One Piece são os amigos que você faz pelo caminho. Se o tesouro for algo físico, será broxante. Se for algo metafísico, também não tem muita escapatória. Não importa o que seja, muita gente vai ficar decepcionada. Acho que para esse caso não vai ter jeito. Oda vai precisar surpreender a todos. Mas estou aí curioso e empolgado para descobrir o que ele tem guardado pra gente. Finalizando esse podcast, darei minha nota a essa obra-prima moderna. Pelo mangá, a nota seria 10 de 10, 1 milhão de 10 se fosse possível. Mas o anime é complicado, a direção é ruim, o ritmo é lento, tem muito filler dentro da história canônica. Problema de animação, as animações cortam as cenas de sangue e tudo mais. O anime seria mais um 9 de 10, mas sou um fanboy e a nota vai ser 10 de 10 mesmo. Analisei até agora 2 animes, One Piece com nota 10 e Naruto com a nota 7,5. E no próximo episódio a gente vai analisar Bleach. Fico por aqui e God bless e good night!